Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando o estudo do livro Opinião Espírita. O livro Opinião Espírita é dividido entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, com mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Então, uma alegria estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz, estudando mais este projeto. Os capítulos pares foram ditados por Emmanuel e recebidos por Chico, e os capítulos ímpares, ditado por André Luiz, recebido pelo médium Valdo Vieira. É uma gratidão que eu tenho à TV e ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, por me darem a oportunidade de apresentar o programa. Cada vez que eu apresento, eu estudo. Este livro é baseado na codificação kardeciana. Então são questões do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E me convida também a estudar. Então é com gratidão que eu estou aqui e espero que todos que têm me acompanhado, assistido comigo, estudado comigo, possam encontrar no estudo de hoje um pouquinho do entendimento. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, Economia Espírita. Capítulo 5, ímpar, portanto, do médium Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a beneficência, item 11. É uma mensagem de Adolfo, bispo de Alger. A beneficência é uma mensagem que conta no item 11, 12, 13, 14, 15, 16. Portanto, são algumas mensagens de variados espíritos a respeito desta virtude. Porém, vamos estudar apenas o item 11 do Evangelho referido, já que é o alvo dos comentários de André Luiz. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno. Tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que se vê a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Percebemos, neste primeiro parágrafo, o Espírito amigo nos convidando à beneficência. Eu fiz questão de recorrer ao dicionário para entendermos que virtude é esta.
significa a ação de beneficiar, virtude de fazer o bem, prática de obras de caridade ou filantrópica, auxílio. Eu fiz questão de recorrer ao dicionário para que nós pudéssemos compreender o que vem a ser esta virtude. Porque nós estamos no momento atual de tantas dificuldades, de tantas lutas, olhando tanto para os nossos problemas íntimos, familiares, conjugais, ao nosso entorno, que às vezes esquecemos um pouco da solidariedade, da caridade, do se colocar no lugar do outro, do ver também o lado do outro. É interessante porque a mensagem de Jesus repousa também nesta virtude. Ainda não conseguimos ser cristãos como Jesus nos ensinou. Aqui há uma parte da leitura em que eu li que diz assim: há mães que olham para os seus filhos que dizem, eu tenho fome. Eu vejo isto aqui no Núcleo Chico Xavier todo sábado. Mães, avós, familiares que chegam na casa espírita sem ter o que comer, sem ter o básico, sem ter o leite para a criança tomar no café da manhã, sem ter um pacote de bolacha, de biscoito, sem ter o arroz com feijão. Às vezes imaginamos assim, superamos essa fase difícil. Nós não superamos. E pior, temos visto o número aumentando de crianças, de sofredores, de necessitados, batendo na porta da casa espírita, pedindo o básico. Hoje já não há o básico. Famílias todas desempregadas, famílias com senhores e senhoras adoentados, sendo que há remédios que o governo não cobra, o subsídio. Então é uma caridade que a mensagem de hoje nos convida, parte o nosso coração. Agora que eu sou pai, vemos a vida com outros olhos. Interessante que antes eu falava de paternidade sem saber o que é paternidade. Fácil é julgar a criação dos outros. O difícil é quando nós somos os pais e as mães e precisamos aliar a razão com o sentimento. Hoje eu tenho visto o que eu não via antes. Hoje eu tenho compadecido. Esses dias atrás fui num postinho para que a minha filha pudesse tomar uma vacina. E uma enfermeira disse para mim e para a Carol, olha, vocês têm roupinha? A Carol disse, temos. Se porventura alguma sobrar, alguma já não servir, já que criança perde muita roupa, cresce, e há roupas que já de fato nela não servem mais, a enfermeira disse assim, traga para nós, porque na semana passada veio uma mãe com um recém-nascido, e aquela mãe colocou a única roupa que a criança tinha. Então isso partiu meu coração, porque eu vejo que às vezes eu tenho para poder dar para minha filha o básico, mas eu percebo também que muitas não têm. Muitos não possuem o básico do básico. E isso me chamou a atenção, porque eu não posso também fazer muito, nem economicamente, nem moralmente, já que eu não possuo muito em questão material e também não possuo muito em questão moral. Mas isso fomenta que eu tenha energia dobrada para que na casa espírita, mobilizando outros corações generosos, nós possamos ajudar o maior número de pessoas, de doentes, de necessitados, de sofredores. Não é fácil.
Não é fácil quando uma criança espontaneamente pega uma marmitex na mão e vira para a mãe e fala assim: mãe, hoje vamos ter o que comer. Não é fácil. E isso tem me feito aprender muito. Porque eu estou habituado a reclamar muito, reclamo disto, reclamo daquilo. E eu tenho aprendido muito com essas lições, a reclamar menos e ver o quanto eu tenho. E ver que eu não tenho direito de reclamar. Há famílias que na pandemia perderam tudo. Há famílias em São Paulo, capital, que estão morando 2, 3 gerações, avô, filho, neto, na rua. Pode estar 40 graus, como pode estar 10, estão na rua. Não tiveram condições para pagar a casa. Então nós temos percebido uma realidade cruel para muitas pessoas. Uma realidade triste, em que precisamos julgar menos, o que levou essas pessoas à rua, e mobilizarmos mais a nossa economia em ajudar o próximo. É falarmos menos e trabalharmos mais. O doutor Adroaldo Modesto Gil, aqui na casa, sempre nos fala: pegue o exemplo venerando de Chico Xavier. Então, o Chico, com 17 anos de idade, em 1927, quando se torna espírita, Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal, ela começa a dirigir a sua faculdade mediúnica, já que Emmanuel estava reencarnado no Brasil. E é interessante porque ela disse assim: Chico, no sábado próximo, pegue alguns pães, um copo de café com leite, leve embaixo da ponte para os moradores de rua. Chico disse assim: minha filha, minha irmã, nós somos pobres. Ó, minha família como é numerosa, eu não tenho nem para nós, quanto mais para os outros. Ela disse assim: Chico, enquanto o trabalho tiver seriedade e humildade, jamais vai faltar o básico. O Chico pegou sua irmã Luísa e foram no sábado próximo entregar alguns poucos pães e alguns poucos copos de café com leite. O tempo foi passando. O Chico desencarnou em 2002, com 92 anos de vida. Jamais faltou pães e leite em suas distribuições. Quando o Chico pensava assim: hoje não vai ter nada, parava uma carreta, parava um carro com o porta-mala cheio. Jamais faltou o básico. Vamos mobilizar nossas mãos. É o tema de hoje. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Não vamos acabar com a fome, não vamos acabar com a desigualdade, não vamos acabar com os problemas sociais, mas é uma família a menos, é uma pessoa a menos. E nesta temática, André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira, nos deixou o capítulo 5 do livro Opinião Espírita, Economia Espírita. Então diz o Espírito Amigo: o Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Então hoje nós estamos falando da atitude de beneficiarmos materialmente o nosso próximo. Todo recurso destinado ao carente é valioso. Então, no frio, o agasalho. No calor, um sapato, um chinelo, uma bermuda. É movimentarmos campanhas
se a gente faz parte de uma empresa e pode propor campanha do agasalho, campanha do quilo, campanha de qualquer coisa que vá levar benefício para alguém, é uma caridade. É uma caridade imprescindível. Precisamos mobilizar os recursos. Ah, os outros não fazem. Os outros não vê desta forma. Temos que respeitar todo mundo. Cada um com a sua crença. Cada um com a sua forma de pensar e de agir. Mas precisamos fazer a nossa parte. Chico Xavier foi o maior expoente da caridade que o Brasil teve. Foi o maior representante da caridade que tivemos nos últimos tempos. Então aquelas filas, era comum aos sábados à tarde, 7, 8, 9 mil pessoas passarem pelo abacateiro para pegar pão, leite e alimento. Era comum de 1.000 a 2.000 pessoas almoçarem por dia na comunhão espírita cristã. Eu fico imaginando, para nós fazermos aqui comida para 200, 300 pessoas, é um Deus nos acuda? Imagina fazer comida diária para 1.000, 2.000 pessoas. Chegava na época do Natal, em que o Chico fazia distribuição de brinquedos, de roupas, de dinheiro. Era 20, 25 mil pessoas que passavam. Eram milhares de colaboradores com o Chico para poder atender 25 mil pessoas. Imagina passar uma fila 25 mil pessoas, então era 1.000 pessoas, 1.500 pessoas ajudando a distribuição. Não pensem que era 25 mil cumprimentando o Chico, não, que não havia tempo para isso, iriam ficar 5 dias na fila. Então, Ranieri fez uma filmagem por cima, aérea, de Uberaba, e aquelas filas que cortavam o que hoje nós conhecemos como Parque das Américas, em Uberaba, aquelas filas imensas, aquelas pessoas de ar sofrido. Então chegava para o Chico e falava: Chico, aquela mulher foi 2 vezes na fila, 3 vezes na fila, que beleza, minha filha, ela deve estar precisando muito. O Chico com aquela alegria, e viam pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, do exterior, participar daquela festa da caridade. Então é esse o convite do Cristo. Quando Jesus esteve conosco, Jesus foi amor. Jesus não caminhava com as prostitutas por beleza, não. Jesus não caminhava com os pescadores por beleza, não. Jesus não caminhava com os leprosos, doentes, mutilados por beleza, não. Jesus caminhava com quem tinha dor na alma e precisava de uma palavra e de um alimento. Só que hoje nós sofisticamos Jesus. Hoje é congresso, hoje é evento, hoje é curso, o que é fundamental e precisamos estudar mesmo. Mas e a prática? Cadê a prática da caridade? Cadê a prática da solidariedade? Cadê a prática do amor ao próximo? Cadê a vivência de Jesus dentro de um templo de oração, lutando com as dificuldades, lutando com os problemas do relacionamento humano? É Jesus redivivo. Agora, é muito bonito falar de amor, é muito bonito falar de caridade, é muito bonito falar da beneficência, mas cadê o trabalho? Cadê o vamos ver? E aí aqui André Luiz, ele nos fala: vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Então,
aqueles recursos que custam pouco, como nós destinamos. E ensina André Luiz: livro respeitável não o entregará à fome do cupim, diligenciará transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Hoje, diga-se de passagem, a leitura ela é mínima. Hoje nós estamos na era só das lives, do YouTube, dos streamings, e esquecemos da leitura. Tem muitas pessoas que gostam de ler livro virtual. Eu gosto de livro papel, em que eu sinto o papel, em que eu cheiro o papel, em que eu faço as minhas anotações. Lógico, eu sei que tem pessoas que moram em apartamentos, não tem como guardar os livros. O e-book geralmente é mais barato do que o livro físico. Então nós sabemos da facilidade. É prático, é cômodo. Mas o livro também tem a sua importância. Às vezes eu tenho um livro parado. Eu gosto muito de ver a cultura dos amigos de Portugal. Então os amigos de Portugal, eles adoram aquela série de livros meus, Passos de Luz. Porque são mensagens edificantes que servem para qualquer cultura. Então chega na época de Natal, eles gostam de comprar para dar de prenda, que é presente. Para o chefe, para o funcionário, para o amigo, para o conhecido, para a confraternização da empresa. Então eles compravam aquele livro e davam de prenda. Então levar conhecimento não é guardar só para nós, não. Às vezes é um livro que eu já li uma vez, 2 vezes, está lá parado. Pode servir para o outro. Jornal espírita lido. Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos entregues à faina rural, ou em núcleos distantes, ou ainda entre reclusos, em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. O meu sonho é que o Passos de Luz, que é um livro ecumênico, chegue nas cadeias, por exemplo. Meu sonho é que aqueles presos tenham acesso. Quem sabe um deles não procura uma mensagem edificante? Quem sabe um deles não procure uma página? Eu ainda não encontrei meios de fazer o livro chegar na cadeia, mas eu não desisti desse sonho. E um dia, se Deus permitir, eu vou ver os livros Passos de Luz sendo distribuídos gratuitamente para aqueles irmãos e irmãs que estão presos e aceitarem, sem pensar em transformar em espírita, em cristão, com o único objetivo: levar paz e acalento. Tem pessoas que dizem assim: André, essa frase está ultrapassada, porque hoje nós estamos na era tecnológica. Veja, o Brasil, por exemplo. Vocês acham que é todo lugar que chega a internet 3G, 4G? Eu tenho um monte de pessoas que acompanham a TV A Caminho da Luz que moram em regiões do Brasil que a internet não chega com a qualidade que temos no Sudeste. Os planos são caros, poucos gigas de internet, poucos megas de internet. Então, às vezes, a gente tem aquela ilusão, não é? Hoje nós estamos na época que chega para todo mundo. Não. Vocês sabiam que nem todas as cidades do Brasil têm centro espírita? Aqui mesmo, próximo de Itapira, uma cidade mineira, chamada Inconfidentes, que é a cidade dos meus avós, não tem um centro espírita. Uma cidade de 7, 8 mil habitantes, não tem um centro espírita. Então, às vezes nós imaginamos, aquele jornal parado, aquela revista parada.
pode levar luz para outras pessoas. Então é pegar, levar adiante um livro. Vamos fazer uma visita para uma pessoa, vamos levar um livro edificante, vamos levar um conteúdo, vamos levar um material que a pessoa vai meditar um pouco. Coisas que construam a paz. O belo é o belo, independente da religião. Pena que nós falamos, é católico, não serve. É protestante, não serve. É testemunho de Jeová, não serve. É espírita, não serve. É uma pena, porque de tudo nós podemos extrair o belo, o maravilhoso e extrair o aprendizado. De tudo nós podemos extrair uma lição. Continua. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados, que muitas vezes conquistam pão catando papéis velhos. Interessante, não é? Temos um departamento do CEPAC, que é o grupo de Jundiaí, Grupo de Estudo Espírita de Jundiaí. E eles, de quando em quando, compram 30, 40 passos de luz. E todos os sábados, na praça de Jundiaí, eles entregam a comida fraterna. Então, 80, 90, 100 marmitex é feito lá todos os sábados. E eles andam com passos de luz no bolso. E eles perguntam, você aceita um livro? Primeiro eles perguntam, você sabe ler? Porque tem muitos moradores de rua que não sabem. Então não adianta também você dar algo escrito para o analfabeto. Não vai ter serventia. Então pergunta, você sabe ler? Eu sei, eu tenho um livro edificante, você gostaria de ler? E às vezes a Ana, o Tom, os amigos de Jundiaí, o Adam, a Rosana, às vezes eles mandam uma foto para mim de moradores de rua que aceitam passos de luz. Então lá ele sentadinho comendo a marmitex, o passos de luz do lado. Às vezes está o morador de rua, o pedinte, o mendigo, o seu cãozinho, a marmitex e o passos de luz. Então eu confesso que isso enche o meu coração, porque livro espírita igual passos de luz tem muitos outros, até melhores do que o Passos de Luz. Mas ali, quando aqueles moradores, descrentes de tudo, abandonados da sociedade, eles pegam aquele livro, às vezes eles dão um sorriso tão grande que eu sinto a alegria que eles estão sentindo. Eu sinto a alegria que eles estão sentindo. Então, às vezes a gente tem papéis ali, usa para fogueira, usa para limpar a gaiola de passarinho, joga fora. Não, vamos aproveitar, vamos circular. Mensagem do bem não pode ficar parada, precisa estar em movimento. Continua. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço, objetos. Às vezes em casa nós mudamos os aparelhos de casa. E às vezes eu não preciso vender, eu vou vender para fazer um dinheiro, mas às vezes aquele dinheiro é supérfluo. Às vezes eu troquei a geladeira, troquei o fogão por um mais novo. Em vez da gente ficar sempre pensando, eu vou vender, por que não pensar em doar? Doar a geladeira, doar o fogão. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha filha estava pequena, o bebê conforto foi uma doação. Uma amiga da minha irmã, em Campinas, perguntou, fiquei sabendo que a sua cunhada está grávida. E eu já não uso mais o bebê conforto e o carrinho, você aceita? Meu irmão aceita. Então, durante muitos meses, me serviu para levar minha filha no médico, tomar vacina, usado. O carrinho é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem aquela mania, né? Eu, às vezes, vou em Portugal, um amigo que retornou para o mundo espiritual, o Galvão, e a Lu falou, André, o Galvão tinha camisetas boas. Você não aceita? Lógico.
E ainda mais uma camiseta de um amigo querido que tantas vezes me levou para fazer palestras. Às vezes eu venho apresentar programas com camisetas do Galvão, um amigo querido, em que eu sei da alegria dele me ver usando uma blusa de frio que ele me deixou, uma camiseta que ele me deixou. É movimentar. Não serve para um, servirá para outro. Não é só pensar, eu vou vender, vender, vender. Sempre a gente pensando em dinheiro. Sempre pensando, lembre-se, a vida é a lei de retorno. Se eu não dou nada para ela, ela não vai dar nada para mim. Lembre-se sempre disso. A vida é a lei de retorno. Já ensinava Jesus Cristo. É dando que se recebe. Então, às vezes eu tenho coisas em casa que para mim é supérfluo. Eu vou fazer o que com 2 batedeiras? Com 2 liquidificadores? Com 2 disso ou 2 daquilo? Isso é o capitalismo. É a ideia de querer ter mais, melhor. Ai, saiu um relógio novo, eu tenho que comprar. Saiu um celular moderno, eu tenho que ter. Ah, saiu um computador com um processador novo, eu tenho que ter. Não, eu não preciso ter para falar que tenho. Não preciso. Eu posso viver com o que eu tenho, sem ter aquela volúpia, preciso ter, e parece que nunca é o suficiente, nunca tá bom, cada vez mais, para quê? No mundo espiritual não vamos levar nada, caixão não tem gaveta. Vamos viver com o que temos, agradecer a Deus. Tem pessoas que não têm nada, estão passando fome. Quantos não são de uma época que às vezes a mãe comprava um refrigerante para a semana, hoje tem gente que toma refrigerante todo dia e reclama. Então às vezes a gente reclama da miséria, mas é aquela fase difícil que muitos passaram no passado que nos ajudaram a ver hoje a maravilha do que temos, o que possuímos. Continua André Luiz, móvel desnecessário, não guardará os trastes caseiros em locais de despejo, saberá encaminhá-los em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Então, às vezes a gente guarda aqueles móveis, não é? Que não tem serventia. Aqueles móveis, olha, e aí fica difícil até para entrar na casa. É móvel daqui, é móvel dali, e a gente tropeça aqui, a gente tropeça ali. Veja, feliz é a pessoa que não tem apego. Feliz é a pessoa que vive com o que tem. Feliz é a pessoa que não junta tranqueira. Porque tudo que é excesso é tranqueira. Você precisa de quantas mesas para comer? Uma, eu tenho 3 em casa. Você precisa de quantas bermudas para viver? De 3, eu tenho 10 no guarda-roupa. Você precisa de quantos isso ou quantos daquilo? 1 ou 2, eu tenho 4. Para quê? Estragou? Vamos juntar dinheiro e comprar novo. Mas não precisa ter. Às vezes a gente entra naquela casa entulhada de porcaria, entulhada de móveis. Para quê? A gente vai morrer, sabe o que os nossos descendentes vão fazer? Tacar tudo para fora. Ver alguém para comprar, ver alguém para pegar. Aquela roupa que a gente estima, sabe onde vai parar? No asilo. Para velhinhos, a gente vai pôr em saco preto e vai levar em asilo. Você aceita a doação? Quantas pessoas não batem na porta do centro aqui e falam, ó, meu familiar morreu, eu tenho roupa dele, você não aceita? E às vezes a gente guarda aquela camiseta, aquilo isto, para quê? Guardar para quê? Não usa, movimenta. Não está servindo, dê. Não está apertado, está largo, está isso, está aquilo. Vamos movimentar. Aqui ele está falando de móveis. Antigamente as casas tinham, hoje já não tem mais, porque tem casas que já, esses apartamentos já não tem mais nem espaço para ter isso. Tem casas que tem o quartinho da bagunça,
Quebra o liquidificador, guarda o copo. Quebra a enxada, guarda o cabo. Para quê? Para que guardar parafuso que não serve? Eu preciso de um parafuso, eu vou e compro. Eu preciso de uma porca, eu vou e compro. Eu preciso de tal coisa, eu vou e compro um. Ah, não, mas é bom ter. Tem coisa lá que a gente está 5 anos parado. Mas para ter. Ah, eu tenho. E para quê? Para ficar entulhado? Para ficar enferrujado? De vez em quando a gente tem que tirar para dar uma limpada, porque senão a ferrugem, a traça vai comendo. Para quê? Precisa, vai, compra. Não precisa te guardar. Hoje, André Luiz está nos falando muito disso. A gente apega muito e sofre no mundo espiritual. E sofre com medo de perder. Sofre com o que será no amanhã. Próximo item. Roupa fora de serventia. Não cultivará pastagem para as traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Quantas blusas! Às vezes a gente vê artista, 300 pares de tênis, a maioria na caixa. Eu não estou dizendo que ele não devia ter, se ele tem condições, tenha. Mas para quê? Vamos usar quando os 300 pares? Ah, eu tenho um closet. Tem pessoas que o closet é maior do que um bairro todo. Roupas de grife, roupas disso, bolsas daquilo outro. Às vezes a gente vê, não é? Ah, artista tal saiu com uma bolsa de 30 mil. Ah, fulano de tal foi para uma festa em que se juntar toda a sua roupa dá 100 mil. Aí vem o carnaval, a fantasia de fulana de tal foi 40 mil. Para quê? 40 mil numa noite, num desfile de 50 minutos. Por quê? Qual o motivo? Então nós percebemos que é por isso que existe a desigualdade. Você já pensou se dos 40 mil eu pegasse 1%, R$400, e ajudasse famílias com uma cesta básica? Quantas famílias eu não ajudaria comprando uma cesta básica com R$400? Aquele closet que vale milhões às vezes, quantas famílias eu não ajudaria com R$1.000, que é 1% às vezes do que está ali, 0,5% do que está ali. Então às vezes a pessoa tem capacidade de comprar uma roupa que vale 1.000, mas não tem capacidade de ajudar um pedinte no semáforo com R$1. Às vezes a gente tem capacidade de fazer uma festa em que numa noite gasta 50 mil reais e não tem capacidade de ajudar um familiar comprando um remédio. Então é esse o convite de André Luiz. Continua. Sapatos aposentados. Não fará deles ninhos de insetos. Providenciar-lhes-á reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Ainda hoje nós vemos pessoas sem sapato. Ainda hoje nós vemos pessoas com esse sol escaldante andando descalço. E às vezes eu tenho ali sapatos parados que eu poderia dar. Continua. Medicamento usado, mas útil, não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos a que se façam indicados. Selos utilizados. Não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que eles são valiosos ainda e ofertá-los-á a instituições beneficentes
que os transformarão em socorro aos semelhantes. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo, em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrar-se-á de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receber-lhe-ão por bênção de alegria as pequenas dádivas de amor, em nome da solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento, seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles. É a economia da fraternidade, que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós, como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Então, maravilhoso texto, em que ele nos dá vários exemplos, em que nós temos a alegria de parar alguns minutos e multiplicar os nossos talentos. Estamos numa época em que o dinheiro está muito apertado. Hoje tudo caro, tudo subindo o preço, nós vamos no supermercado, a inflação, nosso dinheiro valendo cada vez menos. Então é dividir. Se para mim está difícil, para muitas pessoas está mais difícil ainda. Se para mim está complicado, estou me privando disto ou daquilo, para muitas outras pessoas estão se privando também. A dor, a necessidade, o problema tem batido na porta de muitos corações. Então é movimentar os talentos que hoje nos chegam. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, se eu tenho a felicidade de colaborar por um mundo melhor, não deixemos para amanhã. O convite é para hoje. Espero que os amigos venham gostando do nosso estudo, muito singelo, muito simples, mas feito com muito amor. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a você que me assiste, que divulga, que compartilha, que faz o programa chegar a mais e mais corações. É uma alegria indescritível estarmos juntos em mais uma oportunidade. Agradeço a todos e interaja com o canal. Deixe o seu gostei, comente no vídeo, compartilhe, se torne membro do canal e se inscreva no canal. Vamos divulgar a TV para mais corações. Votos de muita paz e até o nosso próximo estudo.